Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, a estratégia de defesa da União Europeia. Bruxelas calcula um investimento de 500 mil milhões de euros para proteger os céus europeus da ameaça russa e admite endividar-se para lá chegar. Depois, os apoios do Estado às concessionárias das autoestradas. Em 2023, o aumento do preço das portagens foi limitado a 4,9% por acordo com o Governo. Agora sabemos que, em alguns casos, houve valores pagos a mais. Comigo está o Paulo Ribeiro Pinto e a Maria João Babo. Esta é a Soma dos Dias. 500 mil milhões de euros. É este o valor calculado por Bruxelas para o investimento em defesa. Isto para fazer face a falhas e a proteger-se da ameaça russa. Comigo está o Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia do Negócios. Paulo, como é que se explica esta necessidade de um investimento tão significativo na defesa do espaço europeu? Bom, a raiz da questão está toda na invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 e, portanto, que obrigou de repente um país e um projeto que foi construído como um projeto de paz, que é a União Europeia, de repente tem às portas uma guerra, o que já não acontecia há várias décadas. Isso obrigou a repensar toda uma estratégia que até agora estava meio adormecida do que é que seria a resposta da União Europeia em termos conjuntos a uma ameaça externa, como é o caso da ameaça da Rússia, neste caso concreto, o que já não acontecia desde a Guerra Fria e, portanto, aliás, toda a questão da estrutura de defesa mundial da Aliança Atlântica, que foi uma resposta ao e depois a resposta do Pacto de Varsóvia, quer dizer, muita gente já questionava a própria existência da NATO enquanto estrutura de defesa do Ocidente. A verdade é que a guerra na Ucrânia veio reavivar toda uma memória daquilo que estava esquecido na União Europeia, de que é necessário proteger fronteiras, de que a guerra ainda pode existir, infelizmente, e que existe e que está às portas da União Europeia. E, portanto, foi a partir desse momento criada toda uma estrutura daquilo que seria necessário para investir na defesa do espaço europeu, não só a defesa terrestre, mas também a defesa aérea, o céu europeu, com uma iniciativa que já lá iremos em mais detalhe, mas que obrigou a criar uma série de programas específicos. Já existiam alguns, mas eram muito modestos, sem grande urgência também, mas obrigou a criar alguns programas europeus de defesa, nomeadamente um que foi agora anunciado ainda este ano e que prevê uns modestos 1.500 milhões de euros para investigação, e estamos só a falar de investigação, ainda pela anterior executivo comunitário, mas que deu um primeiro passo no sentido de repensar toda a estratégia militar da União Europeia. E chegou-se agora à conclusão, e porque estamos numa semana, ou estamos em dias em que decorre a cimeira da NATO nos Estados Unidos, em Washington, a Comissão Europeia começou a tentar perceber qual seria o custo de ter uma estratégia comum de defesa, e esse custo vai aos tais 500 mil milhões de euros, que é uma brutalidade. São cerca de 2 PIBs portugues, mais coisa menos coisa. Exatamente, agora imaginemos o que é isto, investir tudo isto em investigação e desenvolvimento na área da defesa, em mais tropas, mais equipamento, até mais segurança no sentido de serviços secretos, toda essa máquina precisa de facto ser alimentada. Agora, uma questão central nesta discussão é, no fundo, traduzindo de forma muito simplista, o quem paga, não é? Porque como é que se financia uma despesa desta dimensão? Até porque estamos a falar de um espaço em que as regras orçamentais continuam a aplicar-se e, portanto, os Estados não podem incorrer em despesa que não seja compensada de alguma forma com a nova receita. Como é que tudo isto se coaduna? Ora bem, há regras que continuam a existir e que, aliás, as regras foram, durante a pandemia, as regras orçamentais foram suspensas, regressam agora até no novo formato em que é necessário ter em atenção outras regras no caso da despesa. Há ali algumas nuances, por exemplo, os Estados-membros podem fazer despesa em determinadas áreas que não é considerada para o teto que é definido e negociado com cada Estado-membro, mas, por exemplo, a despesa em defesa não está para já incluída nesse pacote, portanto ainda vamos tentar perceber como é que cada Estado-membro depois negocia isto. Em relação ao financiamento dos tais 500 mil milhões,
Ora, nós temos, esse é sempre o problema de fundo na União Europeia, porque quando se fala em financiar algum programa comum, conjunto, e nós recordamos-nos bem do que é que foi as crises, do que é que foram as crises das dívidas soberanas em 2011, 2012, a questão é sempre a mesma, que é os países, os chamados frugais, não querem pagar mais do que os restantes países e não querem que haja um desequilíbrio muito grande. A questão é que desde que aconteceu a crise das dívidas, houve uma outra crise pelo meio, a crise pandémica, e que trouxe uma coisa que era inadmissível há 14 anos, há 10 anos, que era um financiamento comum de dívida, de emissão de dívida conjunta, em que toda a gente contribuía e depois pagava os juros devidos pelo empréstimo que era pedido aos mercados. O que acontece é que esse mecanismo de financiamento, que é chamada bazuca europeia, que serviu para a recuperação pós-pandemia, de facto funcionou e está a funcionar e ganha tração cada vez que se fala de é preciso gastar qualquer coisa, é preciso aqui financiar um programa qualquer. Ok, nós tivemos aqui o mecanismo europeu de resiliência, que é assim que se chama, que funciona, nós fomos ao mercado financiar-nos e isto funciona muito bem. Portanto, em condições favoráveis, porque a União Europeia tem ratings de AAA. Exatamente, e continuará a ter, em princípio não haverá problema, e continuará a ter AAA e portanto... a criação desse fundo e a utilização desse fundo dá atração para que se fale novamente em vamos criar um fundo específico para financiamento da defesa e segurança da União Europeia. Estávamos há pouco a falar do tal escudo europeu, chama-se, eu vou recorrer aqui às notas porque não é um nome particularmente fácil, é o European Sky Shield Initiative, portanto é uma espécie de um chapéu de barreiras antimísseis e por aí adiante que impede que, por exemplo, a Rússia possa atacar solo europeu. Posto isto, para Portugal, o que é que tudo isto pode significar? Ora, para Portugal nós temos dois aspectos a ter em conta. Primeiro, Portugal ainda não consegue cumprir a meta definida pela NATO em 2014 de ter um gasto em defesa equivalente a 2% do PIB. Nós andamos, segundo cálculos da NATO, andamos à volta de 1,5%, portanto ainda estamos um bocadinho longe daquilo que é a meta definida, mas há outra questão também, que é a capacidade que Portugal eventualmente terá para entrar nestes programas de desenvolvimento e investigação e inovação que a União Europeia está a criar e que Portugal tem algumas empresas bastante de ponta nesta indústria que podem entrar nesses mecanismos conjuntos de investigação dentro da União Europeia. A outra questão também é que Portugal terá de financiar também, como é óbvio, como outros países. Já anunciou, aliás, agora, durante a cimeira da NATO, a manutenção do financiamento dos apoios à Ucrânia, mais de 200 milhões de euros este ano em 2024, um montante semelhante em 2025. Luís Montenegro disse, aliás, que a tal meta de 2% também era para cumprir até 2029, portanto até ao final da década teremos esse gasto em defesa, mas há aqui estas duas vertentes. Por um lado, o compromisso que nós assumimos com a NATO de gastar o equivalente a 2% do PIB, por outro, a capacidade que Portugal tem e algumas empresas têm de entrar nestes novos programas de defesa que a União Europeia está a criar, de investigação, de desenvolvimento. Há universidades, há institutos em Portugal que têm grande capacidade de desenvolvimento e de investigação, que portanto podem entrar também nestes consórcios. Paulo Ribeiro Pinto e a Estratégia Europeia de Defesa, e agora as portagens das autoestradas. Em 2023, para evitar aumentos das portagens das autoestradas em torno dos 10%, o Governo chegou a acordo com as concessionárias para limitar as subidas a pouco menos de 5%. Entre outros pontos havia um apoio e soubemos agora que houve pagamentos a mais. Comigo está a Maria João Babo. Maria João, porquê é que as concessionárias, no fundo, tiveram direito a estes apoios? Bem, isto começa em 2022 com os níveis a que chegou a taxa de inflação e, portanto, as concessionárias têm mecanismos previstos nos contratos que, no fundo, fazem referência ao índice de preços do consumidor, nos casos de setembro, noutros de outubro de 22, e, portanto, fizeram propostas ao Governo de subidas de 9,5% e 10,5%. Fazendo face à inflação muito alta que se verificava nessa altura. E, portanto, o Governo de António Costa achou inconcebível subir o valor das taxas de portagem desta dimensão e, portanto, acordou com as concessionárias um travão
a essa subida de preços nos 4,9%. Mas para isso o acordo teve que acertar com elas uma série de outros mecanismos de compensação. E isto ficou fechado em que dessa subida de 4,9% que seria repercutida nos utilizadores das autoestradas, acima disso 2,8% seria assumido pelo Estado, e desses 7,7%, que no fundo a soma destes dois números dá até aos 9,5% ou 10,5%, teriam que ser as concessionárias a suportar. E é estes 2,8% que o Estado assumiu para si como responsabilidade por esta política, que no fundo transformou em apoios à utilização das autoestradas. E esse valor, sabemos agora, em 2023, segundo o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, rondou os 42,5 milhões de euros, valores que incluem IVA, e foram pagos no ano passado, são valores fechados e tem precisamente a ver com a decisão política de travar a subida. E foi então nesse âmbito que a Inspeção-Geral das Finanças detectou que houve pagamentos a mais, é assim? Pronto, agora sabemos que a Inspeção-Geral de Finanças também é a entidade que, pelo decreto-lei que foi aprovado na altura, ficou encarregue de fazer a fiscalização, divulgou já 6 relatórios de auditoria ao pagamento desses apoios. Entretanto, o IMT já nos deu também o valor global, no fundo, com todas as concessionárias e não apenas a 6, em que isto rondará os 83 mil euros, também um valor com IVA, de que foram pagos a mais. E, portanto, são valores que, de qualquer maneira, o IMT diz que já foram regularizados e, portanto, que as concessionárias já devolveram ao Tesouro. Uhum. E esse acordo só prevê esse apoio ou há outras garantias que as concessionárias eventualmente tenham retirado, no fundo, desse processo? Outro mecanismo que ficou previsto nesse acordo, portanto fechado mesmo em finais de 2022, foi a possibilidade nos 4 anos seguintes, portanto já a partir de 2024, as concessionárias poderem aumentar as portagens em 0,1% acima do que aquilo que o mecanismo de atualização global lhes permitiria atualizar, e portanto isso já se verificou este ano e vamos ter, portanto, num total 4 anos em que os utilizadores vão pagar mais 0,1% do que estaria previsto. É mais uma garantia que as concessionárias conseguiram. Obrigado, Maria João, obrigado, Paulo. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Regressamos de hoje a 8 porque há sempre histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.